Olá a todos que estão assistindo esse vídeo. Vamos estudar sobre a doutrina espírita. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, onde gravei sobre as irmãs Fox. Passei bastantes acontecimentos relacionados a todo esse processo, até o surgimento da doutrina espírita. Nós podemos perceber, como eu falei no vídeo anterior, da perseguição que teve as irmãs Fox, até mesmo quase linchamento. E hoje em dia nós temos alguns avanços, porém ainda temos muito que avançar. Por isso, vamos seguir o conhecimento que nos é dado, onde nos é dito que divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Então, por isso, venho através desses vídeos, através dos estudos que faço, passar o conhecimento que vou adquirindo para que juntos possamos trazer para os nossos estudos e nossa evolução. Pessoal, as mesas girantes. Quem não assistiu o primeiro vídeo e quiser assistir depois ou outros vídeos que vão estar no canal posteriormente, fica aqui o convite para que inscrevam-se no canal e venham fazer parte então da nossa comunidade. Vamos falar um pouco sobre as mesas girantes. Como nós vimos anteriormente, esses fenômenos de pancadas, batidas e arranhões que começaram na casa da família Fox, elas se espalharam, não somente essas, como também das mesas girantes que teve início na América, se espalharam rapidamente para toda a Europa e teve uma mudança. Aos poucos foi mudando os acontecimentos, novas formas de comunicação foram surgindo e através das mesas girantes foi, podemos dizer, aqui em nosso estudo o segundo passo, pois anteriormente esses arranhões e batidas que eram dadas na parede e no assoalho agora começavam a ser ouvidos nas mesas. As pessoas que estavam ao redor da mesa eram capazes de ouvir essas batidas e é estabelecida então uma nova maneira, aqui a primeira, depois outra que eu vou passar aqui para vocês, de comunicação, onde através de pancadas, uma para não, duas para sim, a mesa respondia, através do espírito, as respostas, as perguntas que eram feitas durante as sessões. E através então de manifestações inteligentes, a mesa que levantava, flutuava e batia com uma das pernas, então dando essas respostas de sim ou não. Logo após, pessoal, para que facilitasse, pois dessa forma ficaria como adivinhação, a pessoa teria que ir perguntando e a mesa dizendo sim ou não. O que aconteceu? Da mesma forma que teve na parte das irmãs Fox, nas paredes, foi colocado o alfabeto, era utilizada a letra do alfabeto, onde cada batida corresponderia a uma determinada letra, para que desta forma a comunicação se tornasse mais fácil. A clareza era tanto que se formava palavras, frases, e todos que estavam na volta, todos que presenciavam esse fenômeno, ficavam espantados, pois se percebia que essas respostas tinham uma inteligência por trás e que muitas dessas respostas as pessoas que ali presentes estavam não sabiam, não teriam condições de responder. Em uma das perguntas, é claro, foi questionada até mesmo a natureza de quem seria que estava por trás dessas batidas, e a resposta é que seriam um espírito. Outro fato, pessoal, que aconteceu, como eu já tinha dito também, não somente com as irmãs Fox, mas também quando começou as mesas girantes, Kardec passou por isso, é que a veracidade foi questionada. Muitas pessoas diziam que era fraude, que era golpe, que era coisa do capeta. Porém, o que aconteceu? Pessoas renomadas da época, grandes nomes, personalidades, como juízes, professores de renome, decidiram acompanhar as sessões, pois qual era a intenção? A intenção
era desmascarar para garantir que tudo era fraude. Porém, isto não aconteceu. E a participação, então, nessas sessões acabaram que essas autoridades acabaram atestando a veracidade dos acontecimentos. Com isso, também aumentou a procura e o interesse das pessoas, né? Pois pessoas de renome, pessoas conhecidas, que estavam ali dispostas a provar que era tudo fraude e que era tudo mentira, aí chega, começa a acompanhar, começa a ver e não encontra nada que possa contrariar e aprova a veracidade de tudo isso, as coisas começam a mudar. Onde na França, então, as mesas girantes, em um curto espaço de tempo, alcança um grau de crescimento extraordinário, pois se espalha, né? Isso daí foi um acontecimento onde veio para nos trazer esta grande revelação, este grande conhecimento da doutrina espírita. O que acontece, né, quando tem espíritos que vão ali, que não acreditam muito? O que aconteceu? Nesses salões onde tinha essas apresentações, isso acaba virando, podemos dizer assim, moda. Era feito grandes reuniões, apresentações, porém o que aconteceu? O que acontecia? As pessoas iam com perguntas fúteis, iam com perguntas sem sentido, estavam levando na diversão, né? Iam ali para se divertir, para brincar com aqueles espíritos que vinham trazer uma mensagem, e as perguntas não faziam sentido. E já no ano de 1853, esse fenômeno na Europa foi considerado um dos maiores fenômenos, um dos maiores acontecimentos do século XIX. Logo após isso, né, tudo junto, é claro, tudo em conjunto, a imprensa francesa, pessoal, a imprensa francesa divulga, né, uma nota em seu jornal sobre as mesas girantes, e essa nota causa também o maior fervor. É aí também sendo noticiado na mídia, como se fosse na televisão hoje, né? Quando tem algo na televisão, dá aquele fervor, né? Então, com isso, muitas pessoas começaram a procurar, muitos curiosos. Com esses novos acontecimentos, acontece que vamos ter muitos debates, muitas controvérsias, pessoas contra, pessoas a favor, e vira aquele reboliço, né? Virou o acontecimento do século, literalmente. E no dia 4 de agosto de 1856, o Santo Ofício condena esses fenômenos, dizendo que a origem era através do magnetismo e do hipnotismo, condenando todos esses acontecimentos, talvez na intenção de parar, né? Na intenção de conter isso tudo, pois estava chamando a atenção de muitas pessoas, mesmo que fosse, em muitos casos, apenas por curiosidade, por brincadeira, por diversão, por apresentação. Muitas pessoas, acredito que cobravam por esses eventos e queriam conter isto tudo. E nesta fase que, por incrível que pareça, que já estava aí em 1856, podemos dizer 8 anos depois do início das Irmãs Fox, que foi em 1848, ainda era considerada a fase inicial, pois Kardec ainda não tinha, já tinha até conhecimento, ouvido falar, mas ainda não tinha começado o seu trabalho com a codificação da doutrina espírita. Era considerada a fase inicial. Dessa expansão, teve um escritor, Arthur Doyle, que considerou como uma invasão organizada dos espíritos superiores, para trazer aí todas essas informações e conhecimento. Outras pessoas também queriam dizer que tudo isso acontecia através de magnetismo, da eletricidade, de algum efeito mecânico. Porém, com o passar do tempo, começa que as respostas às perguntas, com toda a clareza que tinha, se percebe, as pessoas começam a perceber que, para que essas perguntas tivessem respostas
de tal nível teria que ter uma inteligência por trás de tudo isso. Pois, como eu até havia mencionado um pouco antes, o conhecimento das pessoas que ali estavam, das pessoas que participavam dessas reuniões, não era compatível. Eles não teriam condições de responder as perguntas. Por exemplo, é como se fosse perguntar a nós, não sei quem está assistindo ao vídeo, por exemplo, a um leigo, algo sobre a medicina, algo avançado sobre a medicina, não precisa nem ser tão avançado, mas algo sobre a medicina. Nós não conseguiríamos dar uma resposta exata, uma resposta clara. Porém, através dessas mesas, através desse código que foi estabelecido, tinha essas respostas. Como todo esse processo, pessoal, era muito lento, pois demorava muito para formar frases, palavras, os próprios espíritos sugerem um novo meio de comunicação, assim que as coisas começaram a mudar, pois os próprios espíritos começavam a sugerir e trazer novas informações para nós. De que forma? Foi sugerido então que fosse colocado sobre a mesa um lápis e uma cesta, e através disto os médiuns colocavam as mãos sobre esta cesta, e a cesta então trazia as primeiras psicografias. Assim começou a ter mais rapidez nas mensagens. Outra coisa que foi reparado, que essas psicografias, essas escritas, ela mudava. A cada psicografia, dependendo do médium que ele estava, mudava a mensagem, mudava a caligrafia da letra, pessoal. Isto nós temos hoje, Chico Xavier, por exemplo, onde a psicografia foi feito testes e se tem comprovadamente que a caligrafia, a cada psicografia que ele faz também muda. Então, são acontecimentos que não tem como ser negado. É claro que hoje nós temos muito mais facilidades para aceitar, para compreender, pois este conhecimento ele está amplo para nós, por mais que amplo de um lado, e por mais que ainda tenhamos muito que aprender e evoluir. E é nesse tempo, então, que chega Kardec, responsável, chega com a missão de codificar a doutrina espírita, onde nós temos hoje como obras básicas 5 livros considerados Pentateuco Espírita. A princípio, Kardec não acreditava. Kardec, que além de professor, ele era magnetizador, ele acreditava também ser fruto do magnetismo. Porém, teve alguns acontecimentos em sua casa que estava somente ele e sua esposa, e outros somente ele. E durante essas sessões, quando ele começou a presenciar, a acompanhar, ele recebeu uma mensagem de fatos onde somente ele sabia. Então tudo isso começou a despertar o interesse, a curiosidade, começou a fazer anotações, começou a trabalhar com médiums, pessoal, com grandes médiums, que trazia psicografias, juntava de várias partes do mundo, várias psicografias das quais ele fazia a mesma pergunta, ia para várias partes do mundo, vinha com respostas semelhantes, com pouca diferença, poucas palavras mudavam. Então ele começa a juntar este material e codificar através de perguntas e respostas o primeiro livro, que é o livro dos Espíritos. Daí em diante, Kardec, que trabalhava junto com estas médiums, percebe-se a dificuldade do médium em lidar com tudo isso. E nos traz o segundo livro, que é o livro dos médiuns, que nos traz esclarecimentos e ensinamentos relacionados à mediunidade. Depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, temos também a Gênese e também o Céu e o Inferno. São 5 livros básicos, existem outros, porém esses são os mais estudados, os mais que nos traz maiores informações. Bem, pessoal, o que acontece? Eu vou gravar outro vídeo falando um pouco mais sobre a vida de Kardec,
sobre o estudo que ele fez sobre as mesas girantes, com as médiums, sobre toda essa codificação. Então, para que o vídeo não fique muito longo, vou deixar isto em outro vídeo. Então, quero mais uma vez agradecer a todos por assistirem ao vídeo, por estarem participando. Deixem a opinião de vocês, o que vocês acham sobre agora algo assim que me veio em mente, pessoal, um pouquinho antes de gravar esse vídeo. Eu assisti o filme Predestinado, o Zé Arigó e o Dr. Fritz. E a gente vê que agora, aqui por torno ali de 1940, 50, por aí, 60, até 71, quando ele falece, a luta que foi em relação a essa parte assim, da cirurgia espiritual, em relação ao preconceito, perseguição, prisão. E também no final do filme tem uma nota ali dizendo, né, que até hoje a cirurgia espiritual ela não é liberada assim, que se diga. Hoje tem bastante centros que fazem cirurgia, porém, se não tivesse, devido à intolerância religiosa, uma lei da Constituição de 1988 que permite cada pessoa ter a sua escolha, né? E o que diminuiu as perseguições, certamente perseguições ainda existiriam. Então, temos muito que avançar ainda. Pessoal, estou gravando esses vídeos, deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui. Estou gravando esses vídeos, espero que possa ter contribuído, passando alguma informação para vocês. Eu gosto bastante de estudar a origem do espiritismo, não a origem, né? A origem sim de forma massiva, que nos veio como a grande revelação, né? Que nos trouxe muitos ensinamentos, nos traz e ainda vai nos trazer muitos ensinamentos do plano espiritual. Então, todo esse estudo começou com essa expansão através das irmãs Fox, depois veio as mesas girantes, e aí depois nós tivemos outros médiuns, né? Outras pessoas que vieram trazendo conhecimento, e grandes médiuns da nossa época agora também, como podemos citar Chico Xavier, Zé Arigó, que era um médium, também Divaldo Franco, e entre vários outros, né? E conhecimento que sempre está sendo entregue a nós. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que de alguma forma eu possa ter contribuído. Agradeço a todos por terem assistido, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal e até o nosso próximo vídeo.